São só 15 pessoas, disse Natália, girando a taça de vinho como se já estivesse de saco cheio da conversa. Nem olhou para minha cara, só ficou folheando o folheto do buffet que tinha levado, parando de vez em quando para marcar algo com a unha pintada. E claro, você será a anfitriã. As palavras caíram no chão limpo como farelo de rosquinha caseira. Esperado, automático, já batido. Não respondi. Nem quando ela deslizou o cardápio para mim com os preços circulados e os itens riscados de caneta vermelha. Nem quando comentou da alergia da mãe a nozes, como se fosse minha função resolver também. E nem mesmo quando se recostou com aquele suspiro de veterana e completou: os filhos do meu irmão não suportam hotel, então vamos precisar dos quartos de hóspedes. Tomei um gole longo de água gelada, com calma, e coloquei o copo de volta no descanso. Então sorri. Perfeito. Eu vou viajar. Se vira. Natália congelou, os dedos ainda agarrados na haste da taça, a boca aberta, como se eu tivesse dito alguma palavra em russo que ela achava que eu não sabia. Como é que é? Ela perguntou, agora num tom mais baixo. Não fraco, só inseguro. Ela não estava acostumada a ouvir um não. Estarei fora de 22 de dezembro até o dia de Ano Novo, falei bem tranquila. Então você e seus 15 convidados podem fazer o que quiserem. O silêncio que veio depois foi pesado. Não era de raiva nem de mágoa, mas de choque. Tipo quando alguém deixa cair uma bandeja inteira na praça de alimentação do shopping. Levantei empurrando a cadeira devagar e comecei a juntar os pratos. Ela não se ofereceu para ajudar. Aliás, nunca ajudava. Mas dessa vez nem abriu a boca. Atrás de mim, senti o olhar dela queimando, esperando a piada, o pedido de desculpas, o famoso jeitinho que sempre vinha no final. Mas não me virei. Lavei a louça e enxuguei as mãos na toalha que eu sempre deixava separada para o rosto. A diferença não estava só no que eu falava. Estava no fato de eu finalmente estar sendo honesta. E pela primeira vez em muitos anos, não me senti culpada, nem um tiquinho. Eu sempre amei o Natal, na época em que a Natália ligava com 2 semanas de antecedência, numa voz suave, quase tímida. Mamãe Marisa, tudo bem se a gente levar sobremesa? Talvez a gente fique 1 ou 2 noites. Naquele tempo, o Rodrigo ainda se oferecia para ajudar a descarregar o carro, mesmo resmungando como se estivesse carregando cimento. Ele me dava um beijo na bochecha e dizia: aqui dentro tá cheirando a Natal, mãe, antes de sumir na sala para arrumar a lareira ou brincar com as crianças. Aquelas festas não eram perfeitas, mas eram justas, compartilhadas. Até que, pouco a pouco, as coisas mudaram. O "você se importaria" virou "você precisa". Os convites viraram exigência. A ajuda sumiu, mas os convidados dobraram. Os elogios continuaram em público, mas o trampo ficou todo na minha conta. Ano passado, assei 2 pratos principais, preparei meia dúzia de acompanhamentos e ainda fiz 3 sobremesas, porque Natália não queria se estressar cozinhando enquanto cuidava da lojinha virtual dela. Fiquei de babá enquanto eles corriam para o shopping nas compras de última hora. Faxinei a casa enquanto brindavam com cidra temperada. Depois ainda postaram uma foto, todos sorridentes de camisa xadrez combinando, com a legenda: tempo em família na casa da mamãe. Nenhuma linha mencionando a mulher atrás da câmera, do forno e de todo o esforço. Eu não reclamei, só sorri e abracei quando foram embora, acenando como a mãe exemplar que esperavam. Este ano, a mensagem em grupo chegou no meio de novembro. 15 pessoas confirmadas para o Natal. Obrigada desde já, Marisa. Você é a melhor. Sem interrogação. Sem pausa para perguntar se eu estava bem, cansada ou afim. Eles presumiram que eu seria a anfitriã, porque sempre fui. E quando a gente faz algo em silêncio por tempo demais, as pessoas param de enxergar como esforço. Viram tradição. Não respondi, só fechei a mensagem, silenciei o grupo e abri uma nova aba no navegador. Passagens aéreas, pousadas, aluguel de carro. Ainda não tinha destino certo, mas já estava decidida. E aí, quando comecei a repassar tudo o que já fiz por eles ao longo dos anos, não consegui parar. Eles esquecem que eu também sei fazer conta.
Talvez não em planilhas sofisticadas como as do Rodrigo, mas na memória. Memória que não falha. R$ 4.800. Foi isso que emprestei quando o ar-condicionado quebrou no verão passado. Sem contrato, sem juros, sem prazo. Só um cheque escrito à mão e fica tranquila. Mais R$ 1.200 que eu coloquei discretamente no bolso do casaco do Rodrigo, na época em que a Natália abriu a padaria, só para ajudar com a farinha e o aluguel. Nunca vi esse dinheiro de volta e nem pedi. E teve também a babá, horas incontáveis. Fiquei com as crianças febris, nascendo dente, enquanto eles se divertiam em degustações de vinho e cabaninhas de amigos. Eu dei comida, banho, colo. Cantei até dormir, enquanto eles postavam bumerangue de pôr do sol com legenda "Fim de semana perfeito". Nunca joguei na cara. Nunca disse "vocês me devem". E foi aí que errei. Porque semana passada, quando estávamos falando do cardápio do Natal, Natália levantou os olhos do celular e disse: "Não exagera na comida este ano, nosso orçamento está apertado". Nosso orçamento! Como se eu fizesse parte da conta. Como se não tivesse sido eu a pagar o Chester, o tender, a torta de frango com catupiry todos os anos. Essa frase não me feriu. As coisas ficaram bem claras. Eles querem a minha casa, a minha mesa, o meu trabalho, o meu carinho, mas não a mim. Não querem a minha companhia, nem o meu aconchego, muito menos a minha opinião. Só o que eu posso oferecer em silêncio e sem nenhum obrigado. Naquela noite, tomei uma decisão. Nada de cena dramática, sem gritos. Só eu, meu notebook, uma xícara de café e a barrinha de pesquisa em branco. Cabanas aconchegantes de inverno em Campos do Jordão. Uns poucos cliques e pronto, reserva confirmada. Do dia 22 de dezembro até o 1º de janeiro. 10 dias inteiros só de ar puro em liberdade, sem listas, sem hóspedes, sem expectativas. Fechei o computador, terminei o café e dobrei o comprovante, guardando na gaveta. Foi a primeira compra em anos que fiz só para mim, sem precisar inventar desculpa. E eu já sabia, não seria a última. Não fiz segredo. Apenas não preparei um discurso. Imprimi a mensagem do grupo, aquela bem típica, cheia de exclamações e emojis. 15 pessoas para o Natal. Obrigada desde já, Marisa. Você é maravilhosa. Dobrei o papel e coloquei dentro de um cartão branco e simples. Sem frescura, sem brilho. Só espaço para a verdade. No verso, com letra firme, escrevi: esta casa estará vazia do dia 22 até o dia 1º. Desejo a vocês calor, comida e boas memórias, onde quer que escolham se reunir. Marisa. Sem ironia, sem peso, apenas fatos. Colei o bilhete com fita adesiva na caixa de correio, bem na entrada da garagem. Alto o bastante para Neide não fingir que não viu, baixo o suficiente para Rodrigo ter que se inclinar para ler. Depois tranquei tudo, desliguei a cafeteira, botei o termostato no modo ausência e dei uma última volta pela casa. Não era nostalgia, era clareza. Nada de guirlanda no corrimão esse ano. Nem velas cheirosas, nem cadeira emprestada do porão, nem toalhas extras. Muito menos cardápio planejado. A mesa estava nua, o forno frio. Coloquei a mala no porta-malas, dei uma última olhada naquela casa que já abrigou tanta gente sem nunca receber um muito obrigado de volta. Entrei no carro. A luz da varanda ficou apagada. Que tentassem o código do portão. Que se perguntassem por que as luzes não acendiam. Liguei o rádio numa estação de soul clássico. Abri a janela só um dedinho e segui pelas curvas do bairro. Passei por gramados cheios de papais noéis infláveis e renas piscando, rumo à estrada aberta, respirando um ar que não cheirava a obrigação. Eles poderiam inventar qualquer desculpa depois,
Mas eu sabia da verdade. E ela estava lá, impressa e colada na caixa de correio. Não acreditavam que eu estava falando sério. Nem um pouco. Só quando chegaram no SUV abarrotado, crianças brigando no banco de trás, bandejas compradas no mercado e sacolas de viagem penduradas. Só quando viram a varanda escura, as janelas apagadas e o portão trancado. Aí começaram as mensagens. O nome do Rodrigo foi o primeiro que piscou na tela. Mãe, onde você tá? Tá tudo bem? Dava até para imaginar. Ele parado no portão, cara fechada, celular na mão, já estressado da viagem, tentando impedir as crianças de se matarem lá atrás, enquanto Natalia, de braços cruzados, bufava do lado dele. Logo depois vieram as mensagens dela. Portões trancados. Estamos aqui com comida e crianças. O que aconteceu? Você esqueceu que a gente vinha? Vê seu celular. Eu não atendi. Não tinha mais nada a explicar. Logo o tom mudou. Isso não tem graça. Você tá fazendo cena. É egoísmo. Ah, essa palavra. Egoísmo. Depois de tanto tempo dizendo sim para tudo, sim para cozinhar, sim para cuidar dos netos, sim para limpar a bagunça de madrugada, sim para engolir minhas opiniões só para a paz reinar. Chamavam isso de egoísmo. Peguei o celular, li a mensagem uma vez e virei a tela para baixo no criado mudo. Lá fora, os pinheiros se estendiam em direção a um céu alaranjado pelo fim da tarde. Um pássaro assobiava, um esquilo corria entre as folhas. O mundo não se importava com o meu não. Não me chamava de egoísta, não queria que eu servisse, só me deixava em paz. Sentei perto da janela, abraçada a uma caneca quente, e deixei o silêncio se instalar nos ossos. Enquanto isso, em casa, talvez estivessem andando em círculos, ligando para os vizinhos, reescrevendo a narrativa para virarem as vítimas da história. Mas o bilhete ainda estava lá, firme, claro e definitivo. Não podiam dizer que eu não avisei. Só não acreditaram que dessa vez eu falava sério. Eu só descobri onde estavam quando Neide ligou. Vizinha de frente, daquelas que nota se a lixeira ficou cheia ou se a luz da varanda não acendeu. Eles estão na casa do irmão da Natália, disse com uma pontinha de divertimento. Equipe completa. Deve ter sido chamado de última hora. Dava até para sentir o sorriso na voz dela. Aquele tipo de riso que a gente tenta esconder quando sabe que a fofoca vai render no grupo do bairro. Mas eu não me machuquei, nem cheguei a ficar curiosa, para ser sincera. Ainda assim, perguntei: como você tem certeza de que uma das crianças deixou o casaco no meu quintal? Ela respondeu: fui até lá e vi o bastante para imaginar a cena inteira. Cozinha apertada, daquelas em que, se você abre a geladeira, precisa fechar o forno. Muitas vozes disputando o comando, poucas cadeiras, fogão esquisito com temperatura que parecia decidir sozinha. Neide contou que Natália tentou assar o Chester sozinha. Por fora estava bonito, parecia propaganda de supermercado, mas por dentro, cru feito peixe mal passado. Resolveram cortar só as beiradas e chamaram de rústico. 3 adultos amontoados num colchão de ar que foi murchando até a meia-noite, chiando igual pneu furado. Alguém esqueceu o gelo. Outro levou marmita fria que ficou intacta na mesa. Discutiram até por causa das colheres de servir, mas ninguém citou meu nome. Nem num cochicho, nem por educação. Contaram aos outros que eu estava doente e exausta, que precisava de descanso, como se algum dia eles tivessem me deixado descansar de verdade. Não falaram que eu estava bem, nem que já tinha reservado uma viagem meses antes. Também não mencionaram o cartão que deixei à vista com tudo explicado. Eles reescreveram a história, porque a verdade de que eu escolhi não participar, não doar, não me sacrificar há mais um ano, era incômoda demais. Então, me apagaram da narrativa. Mas mesmo sem meu nome nos créditos, a produção não deu certo. E Neide comentou: olha, sinceramente, nem parecia Natal. O ar em Campos do Jordão estava parado e seco,
como se o mundo tivesse decidido me dar uma trégua por um instante. A cabana era pequena, 2 cômodos, uma varanda e um aquecedor que fazia barulho de trator velho a cada hora, mas era suficiente, mais do que suficiente. Uma cadeira que não rangia, uma cama que só aguentava o meu peso, uma janela que moldava a manhã como se fosse uma pintura. Me bastava o café solúvel, uma caneca que veio na cesta de boas-vindas e um cobertor cheiroso de pinho que comprei no posto de gasolina. Cheirava a infância misturada com novidade. Na manhã de Natal, fui até a lanchonete da rua. A garçonete mal levantou os olhos quando eu anotei o pedido. Só deslizou até mim um prato de papel com uma rosquinha caseira, ainda quente, grudenta e macia. Me sentei perto da janela e fiquei vendo um gavião pairando no vento sobre as montanhas. Não rodava, só flutuava. Sem gritos de crianças, sem pilhas de pratos, sem discussões sobre alergia ou timer de forno. Não senti falta do som de cadeira arrastando, nem do sorriso forçado de anfitriã da Marisa, e muito menos de Rodrigo conferindo o celular no meio da missa. Nada disso me fez falta. Naquela tarde, o celular vibrou uma única vez. Era Rodrigo. Fiquei encarando a tela por um bom tempo. Ele tinha razão. Não era mesmo do meu jeito. Não era a mãe que eles estavam acostumados, não era a mulher que ficava lavando louça até tarde e engolindo o próprio cansaço. Talvez aquela versão de mim já tivesse virado um personagem mal interpretado. Não retornei a ligação. Só virei o telefone e deixei o sol aquecer minhas mãos. À noite, me enrolei no cobertor do posto e fiquei na varanda olhando as estrelas, mais brilhantes do que eu lembrava em anos. Eu não tinha planejado uma nova tradição, nem estava tentando me vingar. Eu simplesmente escolhi o silêncio e descobri que ele sempre esteve à minha espera. 2 semanas depois, o telefone tocou de novo. Rodrigo. Deixei chamar 2 vezes antes de atender. Não era que eu o estivesse evitando, eu só não tinha pressa. A voz dele começou calorosa, ensaiada. As crianças sentiram sua falta. Por um segundo, quase me deixou mexida. Quase. Mas então ele acrescentou, rindo de leve, como quem quer sair da culpa pela tangente. Da próxima vez, avise antes, assim a gente planeja conforme o seu humor. Meu humor? Como se reservar uma viagem, recuar, dizer não, fosse apenas uma crise de birra. Para ele não era um limite, era um contratempo que precisava administrar. Não respondi na hora. Do outro lado, dava para ouvir pratos batendo, crianças chamando, a vida seguindo. Você podia ter dito que precisava de espaço. E eu pensei, mas eu disse, no cartão deixado na caixa de correio, no portão trancado, no silêncio que falava mais alto que qualquer discurso. Mas ele não queria compreensão, queria conforto, queria que eu me sentisse culpada o bastante para facilitar da próxima vez. Eu fiquei quieta. Não fria, não nervosa, apenas quieta, porque já tinha confundido culpa com amor vezes demais. Já tinha sacrificado feriados inteiros para os outros sentirem um afeto que nunca se deram ao trabalho de criar por conta própria. Que planejem melhor, que se perguntem por que este ano foi diferente. Eu não precisava explicar que o tal mau humor era apenas eu recuperando meu tempo. Fico feliz que as crianças estejam bem, respondi por fim. Espero que tenham tido um bom Natal. Ele ainda tentou puxar a conversa para um tom mais leve, mas eu já estava em outro lugar. Além do roteiro e além da culpa, desliguei o telefone e o deixei no parapeito da janela, onde o sol do fim da tarde batia de leve na tela. Eu não me sentia vitoriosa, apenas consciente, e descobri que essa lucidez era mais forte do que qualquer pedido de desculpas. Em janeiro, decidi encarar a garagem. Não foi de repente, nem num ataque de raiva, foi caixa por caixa, sem pressa. Abri cada uma, revirando enfeites lascados e fios de luz que não acendiam fazia anos.
Guardei apenas o anjinho de madeira que o Rodrigo fez na segunda série. O resto foi embora. As mesas dobráveis doei sem dó. No fundo, só serviam para os eventos deles, as festas, os convidados, a comodidade. Até as roupas de cama extras foram parar em um abrigo. As caixas com decorações de Natal seguiam para o bazar da igreja. Não publiquei nada, não contei para ninguém, porque aquilo não era sobre eles. Era sobre espaço, sobre respiro, sobre a paz de uma garagem sem carregar o peso das expectativas. Eu não estava brava, só cansada. Cansada de esperar reconhecimento que nunca vinha. Parei de guardar coisas para quem só dava valor quando eu me negava a usar. Parei de dobrar guardanapos em forma de leque, achando que isso seria interpretado como carinho. Semanas se passaram, a vida andou. Até que numa tarde qualquer, rolando o celular sem pensar muito, vi uma foto no feed da Natália. Ela, sozinha, na cozinha recém-pintada, sem esboçar sorriso. A legenda dizia: "Este ano me ensinou a não depender de ninguém." Fiquei olhando por um tempo e depois dei um meio sorriso, porque eu tinha aprendido a mesma lição e pela primeira vez não senti necessidade de corrigir a versão dela, que ficasse com a narrativa. Ela nem percebeu que eu não tinha chamado para Páscoa, que não lembrara de aniversários, que não aceitei a proposta vaga do Rodrigo de passar lá qualquer dia. Eles estavam ocupados demais se ajustando à nova dinâmica, ausência, que não acharam que duraria. Mas eu não estava esperando. Eu estava plantando manjericão no parapeito, pintando o quarto de hóspedes, preparando meu café da manhã em silêncio. Não por birra, mas por clareza. Eu tinha sido confiável por tanto tempo que confundiram minha dedicação com obrigação. Agora teriam que aprender a diferença. A Páscoa passou. Fiz uma torta de frango com catupiry só para mim, arrumei a mesa com um prato e comi em paz. Não era solidão, era o silêncio que chega quando você percebe que nunca teve tanto daquilo que achava ter. Depois veio o Dia das Mães. Nada de ligação, cartão ou visita. Apenas uma foto nas redes sociais. Rodrigo e Natália sorrindo em alguma pedra no litoral norte. Vento batendo e cara de tranquilidade. A legenda? Precisávamos de um recomeço familiar. Não me senti esquecida. Me senti livre. No fim do verão, me inscrevi num grupo de trilha que se reúne ao sábado cedo. Gente de verdade, risada de verdade. Nada de grupo de WhatsApp com gratidão forçada. A gente falava de subida íngreme, joelho reclamando e meia boa que não deixa bolha. Em setembro, reservei um chalé ainda mais ao norte, perto de um lago. Fogão a lenha, nada de Wi-Fi. Marquei no calendário com caneta vermelha. Quando novembro chegou, recebi mensagem do Rodrigo. "Você vem pro Natal, né?" Sem oi, sem ponto de interrogação. Só aquela velha expectativa embalada na confiança de sempre. Li uma vez, reli e respondi apenas: "Não, mas espero que dê tudo certo." Sem desculpas, sem justificativas. Não tinha nada a explicar. Eu não me afastei para castigá-los. Me afastei porque percebi que eles nunca notaram que eu estava lá. Eu era a comida, a organização, o pano de prato limpo, mas nunca a convidada. E quando você vê isso claramente, não volta a fingir. Então, não fingi. Neste Natal estarei numa cabana de novo, com meu café, meu cobertor e um livro da biblioteca rabiscado por alguém que nem conheço. Talvez eles postem outra foto, talvez digam, não foi a mesma coisa este ano. Mas não vou ver, porque quando você para de se apresentar, você finalmente começa a viver, e eu tenho muita vida pela frente.